Fala casais do Casamentoria! Tudo bem com vocês? E há pedidos, né? Hoje o tema é voltado para os solteiros. Na verdade não é fala casais hoje, é fala solteiros. Fala solteiros, né? Fala solteiros do Casamentoria. Podia né? começar outro, né? Então. Vamos falar outro? Vamos lá. Fala solteiros do Casamentoria! É isso aí. Hoje o vídeo é para os solteiros. Para os solteiros que nos pediram, né? Dizendo que a gente só faz vídeos para casais, né? Porque o canal é feito para casais, voltado para casais, né? Então é o nosso testemunho, é o que a gente passa no dia a dia, é o que a gente vive como casal no dia a dia. Sim. E o que a gente quer aqui transmitir para vocês, ajudar ou compartilhar com vocês sobre o nosso casamento. Porém, acho que a gente carrega ouro, né? Isso. Nessa questão do comecinho nosso, na nossa solteirice, tudo que nós erramos, né? Tudo que nós gostaríamos de ter ouvido de alguém, né? Um conselho sábio. Gostaria de ter feito diferente, né? Porque esse conselho talvez seja assim primordial para você escolher a pessoa certa, né? E depois aí você vai vir e tirar todos os conselhos com os nossos vídeos aqui do canal, né? Isso. E você quer começar falando conselho para as mulheres ou quer que eu comece? Pode começar. Vai você. Então, o conselho que eu dou para os solteiros: faça as escolhas corretas, né? A vida é feita de escolhas, né? As escolhas que nós fazemos. E muitas escolhas que a gente faz, pode ser que a gente não consiga resolver essas escolhas, né? Porque assim, a gente vai fazendo muita coisa errada. A gente escolhe coisa certa e coisa errada, né? Aqui a gente acerta, ok, bom demais, muito bom. Que fosse assim, né? Que nossas escolhas fossem todas corretas, mas não é. A gente faz muitas escolhas erradas. E literalmente a gente vai fazendo várias merdas, né, na vida. E depois a gente vai ter que vir limpando. Sim. Né? Vai ter que limpar. E tem algumas merda que é umas merda bem grande. E vai passar 1, 2, 3 e você não vai dar conta de limpar. E às vezes você... E ainda a esposa vai ter que ajudar a limpar. E às vezes talvez você não consiga limpar. E Jesus vai ter que entrar na sua vida, como entrou na minha. Eu fui um jovem muito inconsequente, né? Um jovem sem limite, um jovem que achava que era super-homem, achava que nada ia acontecer comigo. Eu pensava que eu ia dar conta de resolver tudo e que era só uma fase, muito aventureiro. Né? Eu mereço, né? Sou jovem, né? Eu comecei a beber na juventude, achei que eu não era alcoólatra e que qualquer hora eu parava, que eu só falava assim, não, vou parar de beber e parava. Não parei, não foi bem assim, né? Não dava conta nem de fazer promessa, falar assim, vou ficar 30 dias sem parar, sem beber. Não ficava. Que nem fazia, você fazia? Nem fazia, porque não dava conta. Todo dia bebia, né? Eu bebia todos os dias, então me tornei um alcoólatra. E depois, consequentemente, tive o contato com a cocaína e me tornei um dependente químico. E achei que não ia ser viciado. Usei a primeira vez, experimentei. Só hoje. Através de uma amizade, né? De um amigo. E falei assim, não, isso daqui não me vicia, não vou viciar. E acabei me viciando. Né? Eu falava assim, o viciado é aquele lá da rua, que é o mendigo, né? O andarilho. Eu não, eu tenho família, eu tenho educação. E não, isso é até um preconceito das pessoas, porque quando eu falava assim, o meu esposo ele já foi dependente químico, né? Viciado em cocaína e tal. Seu esposo? Tipo assim, olha pra você, acha que tipo assim, a cocaína, o vício, ele tem cara, não tem não. Não tem não, não tem não. Tipo, nossa, mas ele não é um menino tão... não tem não, porque assim, tem muita, não escolhe raça, não escolhe cor, não escolhe
É homem, é mulher, é pobre, é rico, é gordo, é magro. Não tem isso, né? Não existe isso. Então, não vai nessa onda, não vai nessa conversa que, não vou me viciar, vicia. Isso, na verdade, é um orgulho, né, amor, de Sim. muitos jovens. Não, Sim. comigo não vai acontecer, não. Isso aqui, E você foi com ele, né? e eu pensava assim, não, e eu estava na faculdade, eu falava assim, depois da faculdade, acabou, eu vou casar, vou ter minha vida normal e acabou. Não acabou, não acabou, não foi assim. Para mim não foi assim, foi muito difícil. E também tinha a questão da pornografia. Era outra coisa, que eu falava assim, que a minha família, né, meus primos, meus tios, falavam, não, ele tem que pegar a mulher mesmo, ele tem que perder a virgindade, porque é aí que ele vai se aprovar como homem, né? Ele é homem, tem que gostar de mulher, senão ele vai gostar de homem. Então, dava o quê? Revista pornográfica pra gente, levava a gente em prostíbulos, né? Pra gente perder a virgindade, era assim, com os amigos, né? Hoje eu tenho 37 anos, então antigamente era assim, hoje eu não sei como está essa forma, né? Deve dar muito pior. Mas quando eu tinha 15 anos era assim, um tio meu me levou no prostíbulo, né? Um irmão da minha mãe, hoje já é falecido, mas e ele que me levou, falou assim, não, vamos lá porque eu vou te levar porque você precisa, né? Perder a sua virgindade para você ser homem, ser aprovado como homem. Então, essas escolhas me trouxe muito problema, me acarretou muito problema, que eu cheguei a um ponto na minha vida que eu achava que eu não dava mais conta de resolver esses problemas, né? Então, eu não tinha mais propósito de vida. E o propósito da minha vida era o quê? Acabar, né? Destruir, gastar toda a minha herança, toda a herança que meu pai deixou depois que ele faleceu e depois me suicidar. Por quê? Porque eu não dava mais conta de resolver o meu problema. Eu não achava eu achava que eu não ia casar com a pessoa, que eu ia ter filhos, que eu ia ter um casamento restaurado, um casamento sólido, né? Um casamento bom, e achava que eu não ia trabalhar, estudar, que eu não ia ser ninguém, né? Eu achava que não tinha mais esperança para mim, futuro. Tanto que um dia eu falei para minha mãe assim, eu lembro que era uma virada de ano, eu acho que era, não sei, 2010 para 2011, alguma coisa assim. Eu falei para minha mãe assim, mãe, eu acho que a minha vida só anda para trás. Só anda para trás. Eu estou vendo todo mundo, todas as pessoas ao meu redor estão casando, tendo filhos, formando, fazendo cursos, sonhando, né? As pessoas sonhando, nossa, eu vou fazer uma faculdade, eu vou prestar um concurso público, né? Eu vou ser um médico, vou ser um advogado, vou ser um delegado, eu vou ser juiz. Ou não, estou casando, a minha esposa está grávida. Todos estavam, né, sonhando e eu não sonhava mais. E eu via a minha Porque vida tinha uma coisa que estava te puxando andando para trás. Eu falava assim, eu não termino minha faculdade, eu não leio mais nenhum livro, eu não faço nenhum curso novo, eu não tenho nenhum relacionamento duradouro, um relacionamento bom, saudável. Eu não vou me casar. Então, assim, a minha vida parece que estava andando para trás. Por quê? Por conta das decisões erradas. Por conta das minhas decisões erradas, né? Então, jovens, tenham as decisões corretas. Aprenda com o meu erro. Aprenda com o erro de outros. Não aprenda errando. Eu tive que errar muito para aprender, né? Eu não aprendi com o erro do próximo. Eu aprendi com os meus erros. E talvez... se Jesus não tivesse entrado na minha vida, hoje eu não estaria aqui. Meu Deus. Não estaria aqui para estar fazendo esse vídeo para vocês. Com certeza. Nem vivo estaria, eu já estaria morto. Com certeza eu teria me suicidado, mas com certeza. Ou teria morrido. Vejo você casado, né? com uma mulher maravilhosa, Sim. tem 2 filhos lindos. Ou eu teria morrido de acidente, ou uma overdose, ou um acidente de carro, ou alguma coisa, né? Então, tenham as decisões corretas. Não saiam se aventurando, fazendo
coisas erradas, né? Inconsequências, né? Delinquências, né? Bebendo, usando drogas, tendo relacionamento com qualquer pessoa. Com Isso é várias totalmente mulheres, né? ruim para sua vida, totalmente desconfigura a sua identidade. E depois você vai ter que consertar isso, porque você vai ferir outras pessoas, pessoas vão te ferir e vai virar uma bagunça, né? Então, preza por ter um relacionamento de Deus, preza por ter um relacionamento que vai se tornar um casamento. Não tem por que você ter um relacionamento, namorar com uma pessoa que você não vai casar com ela, que você não tem essa intenção de casar, né? Então, assim, preza por isso. E mulheres, da mesma forma, né? Eu dou esse conselho para vocês. Preza por ter um relacionamento com o homem que você vai casar, né? Porque o homem que te ama, ele quer te guardar, ele quer te proteger. Ele não quer te expor, ele não quer te ferir, ele não quer ser invasivo, né? Sim. Então, se ele está te pressionando para ter uma relação sexual antes do casamento, ele não te ama. Na verdade, ele não te ama. E às vezes você pode ter uma dúvida que eu tinha, né, quando era jovem. Tipo, mas todas as amigas estão tendo relação, né? E se eu não tiver relação sexual com ele, ele não vai me amar. Ou eu não vou ser aceita, ou eu vou ficar pra trás, né? Tipo, e isso é um pensamento Ou eu vou muito ser a bobona errado. da turma virgem, né? E tipo, ou ele vai me trair. Talvez essa seja a sua insegurança. Mas eu tenho aqui para te dizer hoje que esse não é o homem da sua vida. Porque assim quando você tomar uma decisão de se guardar, Deus vai mostrar para você ao longo do seu caminho, na sua jornada, o homem que vai te guardar, que vai tomar essa decisão de proteger, né? Como você está falando, né, amor? De não querer ter a relação com você antes da hora, né? Igual no caso, eu e a Irena, o que aconteceu? Ela não era virgem mais e eu também não era mais virgem. Só que quando a gente começou o nosso relacionamento, nós tomamos uma decisão e eu fui firme com ela, também ela se posicionou e eu falei assim, olha, nós não vamos ter relação sexual. Você sabe o que é isso, eu também sei. E na Bíblia diz que ter relação sexual antes do casamento é fornicação. Isso é uma brecha, isso é errado, né? Nós vamos estar em brecha, estar debaixo de maldição. E isso pode ocorrer que talvez a gente nem se case, né? Talvez a gente possa nem se casar. E eu acho que talvez se a gente tivesse tido uma relação sexual antes do casamento, talvez a gente nem estaria aqui. E vários casais que a gente já conheceu, amigos, pessoas próximas, que a gente já aconselhou também, quando tem relação sexual no namoro, gera muita confusão. Você deve conhecer algum relacionamento assim, ou talvez até o seu, né? Que gera muita insegurança, briga, termina e volta todo momento. Por quê? Porque o sexo foi feito para fazer no casamento, né? Porque quando você tem relação sexual, você se torna um com a pessoa. E aí, no namoro, você quer se sentir dono, você fica inseguro, começa a gerar várias coisas, porque você já não está debaixo da bênção do Senhor, entende? Então, vai começar a vir coisas que aí você vai ter dúvidas mesmo se é essa pessoa para você casar, né? E eu vejo assim, se a gente tivesse tido relação sexual antes do casamento, a gente não aguentaria as pressões que a gente aguentou hoje, né? O que a gente está aqui hoje, aguentando e assim e tendo a bênção do Senhor. Talvez nem teria esse ministério de casais. Talvez a gente nem teria esse ministério, né? Porque são tantas pressões que vêm no casamento e se você não tiver um casamento sólido, se não tiver um casamento com uma raiz, com uma base forte, se torna um casamento banal, um casamento. E se você tem relação sexual antes do casamento, seu casamento se torna banal, porque você banalizou ele, você teve uma atitude errada com ele, porque você decidiu ter uma relação sexual antes do casamento. Você, como se diz, tem um limite, tem uma barreira, você passou do limite antes do casamento, né? Você falou assim, não, eu não vou cumprir esse limite, eu não vou... Transgredir. Você transgrediu, você infringiu. É como se fosse uma infração, né? Tá ali,
Deus fala, olha, é até aqui, você pode ir até aqui, e você foi, passou. Então, você cometeu essa infração e você vai ter que arcar com essa decisão sua, né? E quantos casais, né, que a gente vê aí que o casamento está todo destruído ou já estão divorciados porque, eu tenho que ter relação sexual porque hoje o mundo inteiro está pregando que tem que ter relação sexual antes do casamento. Só que você pode ter certeza que você vai funilar demais para ter como que eu posso explicar para eles, amor? Para ter um relacionamento saudável, tipo, você, querendo ou não, se tiver uma pessoa perto de você, por exemplo, você está se relacionando com uma pessoa, e esse cara não quer esperar, então quer dizer que não é para você, não é para sua vida. Porque o cara que é um homem de palavra, de honra, ele vai esperar. Um homem que quer te honrar, ele vai aceitar. O homem que te ama, ele vai aceitar, porque ele não quer te expor e ele vai aceitar os limites, né? Que você impõe. E assim, o que acontece? Tem essa questão também, que o mundo prega, você tem que conhecer como que você vai casar com um homem sem ter deitado com ele, sem ter conhecido ele. Você vai passar o resto da vida com ele, você não sabe como que ele é. Irmão, não precisa saber. Você não precisa saber, entende? Porque Deus vai te abençoar e Deus vai te honrar. Que no dia do seu casamento, quando você for ter uma relação sexual, quando você estiver casado, vai ser perfeito. E o tanto que é lindo vocês dois aprenderem juntos, né? Vai ser perfeito, vai ser perfeito. Aquela relação vai ser perfeita, vai ser uma união abençoada. E acreditem, né? Eu pensando aqui agora, mesmo que você, eu tenho que aprender no mundo, tenho que aprender com... Não. Quando você casa, cada pessoa ela é única. Então vocês vão ter que aprender como que cada um gosta um do outro. Você vai ter que aprender com seu marido e você vai ter que aprender com sua esposa. Não vai resolver, né? É como se fosse assim, quando você vai tirar uma carteira, aí você chega de motorista. Você chega lá para tirar a carteira de motorista, aí você já dirige. Você já dirige. Aí você chega lá, não, eu já sei dirigir desde os 14 anos, eu já ando de carro desde os 14. O cara o avaliador que está ali te avaliando, ele vai falar assim, meu Deus do céu, já veio cheio de vício. Eu cheguei toda assim, conclusão. Não, pode deixar que eu vou tirar de primeira, reprovei a primeira prova e eu dirigia desde os 13 anos. Porque não vale o que você aprendeu lá. E eu ficava com o pé na embreagem, amor. Ele não pode ficar com o pé na embreagem, eu não conseguia tirar porque eu já tinha aprendido. Já tinha vícios, então você vai pegar vícios errados. Né? Agora a pessoa que ela foi lá e esperou até os 18 anos, fez ali o seu procedimento, a sua autoescola e fez a sua carteira, essa tá ok, essa tá debaixo de uma benção. Agora aquele que... Vai dirigir até melhor, tá? Vai dirigir até melhor. Então vem cheio de vícios, né? Então faça decisões corretas, façam decisões corretas, solteiros, na sua vida. Né? Busque fazer decisões assertivas. E mesmo que você fez decisões erradas, ainda é tempo de você consertar as coisas, né? Ainda é tempo. Que nem a gente começou a nossa relação, tinha beijo na boca, né, no começo. E a gente viu que isso não ia ser bênção para nós. Porque, querendo ou não, o beijo de língua, ele já é um processo da queda, né? Já é fornicação. A gente consertou, né? A gente consertou e isso nos guardou demais. Porque a gente, querendo ou não se dava oportunidades, né, amor? Isso, nossa, foi bênção demais. Jesus pode transformar a sua vida. Eu sou a prova viva disso. O que você acha que você não dá conta de resolver, Jesus pode resolver para você, né? Então, assim, como eu queria não ter tido nenhum tipo de relação, não ter tido nenhum relação sexual e nem relacionamento com nenhuma outra pessoa. Eu gostaria de ter tido só com a minha esposa e ela também. Sim. Só que isso não pode mais, não tem como ocorrer. Se tivesse uma coisa que eu pudesse voltar atrás, é isso que eu consertaria, né? E quando eu comecei a minha caminhada, eu sempre fui aquela menina da igreja, né? Eu sempre estava dentro da igreja, participando, e eu sempre falava que eu ia perder a minha virgindade com o meu marido, né? E às vezes eu
conversava com o Senhor, falei, Senhor, por que eu não consegui cumprir, né, essa promessa? Porque esse era o meu desejo, né? Quando eu me casei com o Danilo, nossa, se eu tivesse, eu olhava para trás e falei, por que eu não me guardei? Por que, né, ia ser tão assim, mas não tem como voltar, né, amor? Tem coisas que não vai ter como chance. voltar. Tem coisas que não vai ter como voltar. E se você tem essa chance, se você ainda é virgem, você mulher e você homem, se guarde, porque você não vai se arrepender de perder a sua virgindade, se guardar para sua esposa e para o seu esposo, para o seu marido. Eu te garanto que você não vai se arrepender. Né? Então, assim, eu não conheço nenhuma pessoa que se guardou, se perder a virgindade e se arrependeram. Mas, ao contrário, eu já ao vi contrário, vários, muitos divórcios. Todos se arrependeram. Eu me arrependo, né? Eu me arrependo de ter Demais. perdido minha virgindade, que não Demais, foi com meu minha Deus. esposa. Ai. Né? Se eu pudesse ter casado com ela antes, eu fui casar com ela, eu tinha 28 anos. Né? Mas a gente se conheceu, eu nunca tinha namorado ninguém, eu tinha 15 anos. Então, assim, se eu tivesse casado com ela antes, eu tinha feito muito menos besteira, né? Muito menos coisa errada, e principalmente financeira. Né? Muitos erros que eu tive financeiramente, coisa que não volta atrás. Tem coisa que não volta. Você fala assim, não, isso daqui eu perdi aqui, mas lá na frente eu vou recuperar. Você não recupera, igual a minha saúde. Hoje eu estou com 37 anos. A minha saúde poderia ser muito melhor do que eu tenho hoje. Muito, mas muito melhor. Né? Porque tantas noites que eu perdi de sono, bebida alcoólica, droga, né? Pornografia, entre outras coisas que prejudicou a minha saúde. Né? E poderia estar melhor, minha saúde hoje poderia ser melhor. E hoje eu sinto, né? Tem dia que a gente dorme, eu acordo, parece que eu estou cansado. Né? O corpo, às vezes está cansado, está todo inflamado por conta que eu prejudiquei muito a minha saúde. Eu fiz muitas escolhas erradas e a conta chega, né? A fatura chega, vai chegar. Sim. Mais cedo ou mais tarde. Não vai chegar? Chega. O que você fez hoje, o que você plantou hoje, você vai colher amanhã. Né? Então, para vocês, jovens, o que você é amanhã é o que você está plantando hoje. Sim. E mesmo que sejam coisas, por exemplo, que muitos jovens às vezes, né, pensam assim, eu vou olhar pornografia aqui, não tem namorado, não tem esposo, ninguém está vendo, ninguém vai saber. Mas você vai colher esse fruto no seu casamento. Vai colher, porque você vai achar que vai dar conta de parar e não vai parar no seu casamento. Verdade. Você vai precisar da ajuda de Deus, da misericórdia de Deus, da sua esposa e ter muita força de vontade. E ter vários hábitos diferentes para você conseguir... andar contra a maré mesmo. Conseguir sair disso. Então, assim como no álcool... na todo droga, vício, né, amor? Todo vício. Vício em videogame, em jogos, qualquer coisa. Então faça as escolhas corretas. Já começa desde já, né? Esse é o conselho que eu dou para vocês. Eu tenho 18 anos, Danilo, eu tenho muita coisa para viver, eu vou fazer aqui, não vai dar nada. A gente vai. já viajou tanto junto, né, amor? A gente já curtiu tanta coisa junto, né? Antes da Bela nascer. Nossa, foi tão bênção. Vai ser muito melhor com a sua esposa. Muito melhor. Então acredite. Se guarde, né? Não pule etapas. Isso é um conselho fantástico. Não pule etapas. Viva a sua etapa. Você tem 18 anos, agora é a hora de você estudar. Estudar ou trabalhar. Curar os seus traumas, né? Isso. Entender muitas coisas para o porquê que faz aquilo de errado, né? Consertar. Então estude, leve a sério a sua faculdade, o seu curso. Se você está fazendo uma faculdade, se você está trabalhando, leve a sério o seu trabalho, porque eu não levei a sério a minha faculdade, eu não levei a sério os meus trabalhos. E eu sofri muito por isso, sofri grandes consequências por isso. Então leve a sério as fases da sua vida. Depois que você formou, você vai trabalhar, né? Você vai se casar, vai construir uma família. Então é por etapas, não queime etapas. Eu queimei etapa demais, eu queimei várias etapas. Eu não dei valor nos meus estudos, eu não dei valor nos meus relacionamentos, eu não dei valor na minha saúde, eu não dei valor na minha vida. E o que foi acontecendo? Fui fazendo várias atitudes erradas, várias merdas.
E depois chegou um momento que eu achava que eu não dava conta mais de limpar. E na verdade não dava conta de resolver. E foi Jesus que entrou na minha vida para transformar. Porque se Jesus não tivesse entrado na minha vida, eu não dava conta de resolver. Sim. Não dava conta. Já tinha jogado a toalha. Eu já estava com essa ideia fixa na minha mente de suicídio. Que eu iria suicidar. Após, eu só queria acabar com a herança. Na hora que eu acabasse com a herança, com o dinheiro, eu iria me suicidar. Isso era muito forte na minha cabeça. Sim. Né? Porque eu não me via, não tinha um futuro. Então, não deixe você chegar nesse ponto, né? Nesse ponto do fim do poço, de você fazer tanta coisa errada que você não vai dar conta de sair dali, né? Que você vai precisar de ajuda, né? Uma ajuda de Deus. E assim, e você que está no fim do poço, lembra, olha para cima, né? Você está lá embaixo, você olha para cima, que a sua saída está lá em cima. E Deus vai te tirar daí. Amém. Amém? Então, um abraço para vocês, né? E a gente, né, vai lançar uma mentoria, o curso sobre pornografia. Sim, tá no forninho, né? Já, gente. Vai estar muito, muito bom. O nosso livro que a gente já vende, né? O e-book lá no nosso canal. Tá na bio do nosso Instagram, Casamentoria 7. Isso. E assim, e vocês que querem mais conselho, solteiras, com a Irena, né? Chama ela, manda mensagem para ela, que ela tem o maior prazer de aconselhar vocês. E homens também, solteiros, né? Que quiser algum conselho, me chama também, que eu tenho o maior prazer em aconselhar vocês, né? Isso é um chamado. Às vezes um conselho pode mudar o rumo da vida deles, né? Isso é um chamado que Deus me deu também, né? De aconselhar homens que como eu, passou nessa vida como eu passei, que eu não tinha alguém para me dar uma direção. Sim. E uma vez eu estava orando e Deus falou isso comigo, falou assim, assim como você não teve alguém para te dar uma direção e você passou por tantas coisas na vida, fez tantas coisas erradas, hoje eu quero que você seja essa pessoa para dar direção a jovens para não passar pelo que você passou. Sim, né? Guardar eles. Então, guardar eles. Então, eu estou aqui para isso, para dizer para vocês, conte comigo e não passe pelo que eu passei, né? Aprenda com meus erros. Tenho certeza que foi um recadinho de Deus para sua vida, né? Você vê o tanto que Deus te ama. Né? Então, fiquem com Deus, um grande abraço e até a próxima. Tchau. Tchau.